baixar o volume do meu. Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode baixar bastante, viu, Mateus? Irmãos, antes das crianças descerem para suas classes, queria fazer um agradecimento assim a toda a equipe aí que trabalhou na feijoada de ontem. Foi uma primeira experiência nossa aí com a feijoada, mas aqueles que tiveram a oportunidade de levar para casa se surpreenderam, né? Porque o pessoal achava que começaram a duvidar que era uma Marmitex para uma pessoa só, né? Então, feijoada sobrou, né? Para muita gente que levou embora. Mas quero agradecer toda a equipe que trabalhou, que estava espetacular, foi muito bom. Nosso alvo era entre 80 e 100 feijoadas, para a gente conseguir já começar a arrecadar dinheiro para a nossa celebração do ano que vem, dos 60 anos. Nós fechamos mais ou menos em 80, né? Não conseguimos atingir os 100, por alguns motivos, né? Pessoas que não puderam estar, outras coisinhas que aconteceram no meio do caminho, mas graças a Deus que mais do que levantamento de recursos, né? O tempo de comunhão, o tempo que as pessoas puderam estar juntas aqui, né? Aqueles que puderam estar com a gente. Então, queria agradecer assim de coração toda a equipe que trabalhou, que foi muito, muito, muito bom. E aqueles que chegaram em casa e acharam que era muita feijoada, agradeço o Otiniel, que ele foi generoso nas Marmitex. Ele fez de coração e ainda sobrou, viu, Otiniel? Então, significa que seu coração valeu a pena. Então, as crianças podem descer para suas classes. As crianças podem descer. Irmãos, enquanto elas descem, eu vou fazer só um comentário com vocês. Daqui 2 semanas, no dia 25 de agosto, eu vou fazer o lançamento do livro aqui no salão da nossa igreja. É uma sexta-feira. Se você tem Facebook, você recebeu. Se você não tem Facebook, eu vou mandar por WhatsApp. E se você não tem WhatsApp, eu estou avisando aqui, tá? Então é dia 25, às 19h45, 15 para as 8. Nós vamos estar aqui. A gente está começando, seria o primeiro evento aí, iniciando a comemoração dos 60 anos. Então, você está convidado a participar comigo, com toda a igreja, dia 25, sexta-feira, às 7h45, aqui no salão da igreja, tá bom? Na semana passada, irmãos, nós começamos a aprender e estudar um pouquinho a respeito de lições que a literatura poética nos traz. E quando a gente fala de literatura poética e sapiencial, ou literatura de sabedoria do Antigo Testamento, nós estamos falando de uma parte que ela é mais do que doutrinas, mais do que um alicerce. Porque quando você olha a lei, para o judeu, a lei ela é o alicerce, ele é o suprassumo da literatura de Deus ao homem. Quando você olha para os profetas, eles têm um valor também significativo, porque são palavras de Deus no dia a dia para as pessoas, para o povo de Israel. E aí quando você vai para a literatura poética e sapiencial, que não são só os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, alguns consideram Lamentações e outras passagens inseridas em alguns livros históricos. Quando você olha para essa literatura, você está falando de uma linguagem não somente do dia a dia, mas são palavras que vêm diretamente do coração, tanto do coração de Deus para nós, quanto nosso para com Deus. Não são necessariamente palavras que revelam verdades absolutas. Em alguns momentos, nós temos que tomar cuidado com a literatura poética, porque nós vamos encontrar, como vimos na semana passada, o discurso, o debate entre Jó, seus amigos e Deus. Então, se você abre no livro de Jó, e você lê um texto lá, que foi escrito por Elifaz ou por Zofar, amigos de Jó, você vai ver textos que são de ensino questionável, porque o próprio Deus os repreende no final do livro. Então, na semana passada, nós fizemos essa análise do livro de Jó, e aquilo que ele poderia nos ensinar, algumas lições importantes. Dentre essas lições, pode passar, Ju, nós vimos o seguinte, o resumo a resenha final é assim, ó. Deus não é o causador do mal, conforme questionado ali, conforme levantado, Deus não é o causador do mal. O sofrimento ele é real e ele vai ter fim, mas no tempo de Deus. Isso é um ensinamento profundo do livro de Jó.
E nós aprendemos também que em meio à dor, nós podemos extrair grandes lições. Se nós perdermos a visão correta de quem é Deus, nós perdemos esperança e fazemos bobagem. Nós vimos que, tanto no prólogo do livro, capítulo 1 e 2, e versos 1 e 2 do capítulo 3, nós encontramos uma literatura em prosa, narrando Jó como um homem íntegro, que se desviava do mal, mas que durante a sua vida de sofrimento, que está na parte poética do livro, do capítulo 3 ao capítulo 42, nós vemos um Jó relatando sentimentos que muitas vezes nós temos, mais ou menos do tipo: Senhor, por que o Senhor já não me leva? Se não tenho esperança, se não há mais razão para eu existir, porque eu ainda existo? Por que o Senhor já não me leva de uma vez? Olha, não tenho dinheiro, ele diz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho força, logo não vou sair dessa. E se eu não vou sair dessa, porque o Senhor não me leva de vez? Em outros lugares ele diz o seguinte: Senhor, o Senhor está me punindo, mas o Senhor sabe que eu não tenho culpa. Então Jó, ele exalta a sua dignidade diante de Deus. Tanto que na parte final do livro, quando sai da poesia e volta para a parte de prosa, nós vemos no finalzinho da poesia, Jó dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor me perguntou e eu respondi só bobagem. Eu falei coisa que eu não sabia, eu disse o que eu não entendia, porque tu és muito maior do que eu. Então ele faz um reconhecimento, e Deus, no final da sua história, então, da história de Jó, restaura a sua sorte, o seu caminho, e revela o seu caráter, demonstrando que, se nós perdemos a visão de quem é Deus, nós fazemos bobagem, nós perdemos a esperança. E aí o livro, a síntese, uma das principais lições do livro é: a sabedoria é o único caminho para enfrentarmos os desafios da vida. A sabedoria está no temor do Senhor e no desviar-se do mal, diz lá no livro de Jó. Nós aprendemos também que Deus é Deus, e quando Ele fala, Ele emudece os nossos argumentos. Não há como debatermos com o nosso Deus. Deus, ele chega para Jó e fala o seguinte: você vai o quê? Me acusar para se justificar? O que você vai ficar fazendo? Você vai ficar aí gastando palavras com quem é o Criador de todas as coisas? Então nós vemos ali um debate. Quando Deus fala, o soberano Deus age, nós então somos colocados em terra. Quando nós entendemos quem é Deus, encontramos nosso lugar. Então nós não podemos confiar em nossas virtudes. Todo esse aprendizado é extraído da literatura poética ali em Jó. Então, nós finalizamos dizendo que Cristo veio em nosso socorro, transportando então para a nossa vida, e Ele está conosco nos momentos de dor. Mas um dia Ele virá de uma vez por todas, e cada dia das nossas vidas é um dia menos de sofrimento, um dia que se aproxima do nosso encontro com o Senhor, onde Ele aniquilará as nossas dores, secará as nossas lágrimas e nos dará uma vida abundante para todo o sempre. Hoje eu quero pegar um gancho da literatura de sabedoria e dar um salto para Provérbios. Pode passar, Ju? Então nós vamos aprender algumas lições no livro de Provérbios. Vou pedir que você abra lá no capítulo 1. Nós temos muitas coisas para aprender, mas a ideia nesse mês é nós falarmos um pouquinho sobre as principais lições do livro. E aí você tem, durante a semana, por exemplo, se você quer escolher um texto para ler, escolha o texto que você estudou. Então estudamos agora aqui em Provérbios, então a gente vai analisar um pouquinho o capítulo 1, 2, 3 e tal. Leia o livro de Provérbios, é uma forma de você se ambientar com o estudo da literatura poética. Então, para começarmos, nós vamos entender o que o prólogo, quando eu falo de prólogo, então, é a parte introdutória do livro, o que ele diz nos versos de 1 a 7, revelando quais são os objetivos, os propósitos do livro. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez,
fazendo o que é justo, direto e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, quando nós pensamos no propósito do livro, aquilo que está revelado, nós poderíamos escolher alguns caminhos, mas a proposta é a seguinte: propósito do livro: prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens, e aumentar o conhecimento dos sábios. E qual é o alicerce de tudo, mais uma vez? O temor do Senhor. Então, se nós pudéssemos resumir num estudo simples do livro, o que ele tem como propósito é dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens, e aumentar o conhecimento dos sábios. A ideia, veja que há uma ideia interessante quando ele trabalha com a juventude, porque alguns teólogos dizem que Salomão escreveu o livro de Cântico dos Cânticos na sua juventude, Provérbios na sua maturidade e Eclesiastes na sua vida mais, no final da sua vida, na terceira parte, na terceira idade. Então, a ideia que essa avaliação mostra não é precisa, é uma imaginação daquilo que poderia ser, porque no Cântico dos Cânticos, o jovem apaixonado, cheio de vigor, encantado, usando a sabedoria que Deus lhe deu. Aí em Provérbios, ele já começa a se deparar com questões, apesar dele não ser o escritor completo de Provérbios, mas a maioria do texto é atribuído a Salomão. A ideia é que ele chega na maturidade e ele quer ensinar algumas coisas para aqueles que estão no início da sua vida, mas não somente aos jovens. Ele quer que aqueles adultos, ou aquele que ele chama de sábios, eles adquiram mais conhecimento, mais sabedoria, e não repousem a sua vida no conhecimento que eles já adquiriram até então. E aí, quando eu falar sabedoria e conhecimento, existe uma diferenciação, mas no texto a gente vai usar como a mesma coisa. Em alguns momentos eu vou fazer uma diferenciação, mas na base vou usar sabedoria e conhecimento como sinônimos, tá? Apesar de terem algumas diferenças em algumas circunstâncias. Então o propósito é prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens, aumentar o conhecimento dos sábios. Sempre a base para tudo isso é o temor do Senhor. A mesma coisa do livro de Jó, o temor do Senhor. Pode passar. Então, existem alguns personagens no livro de Provérbios. Por mais que a gente não entenda o livro de Provérbios como uma narrativa que envolva personagens, ele trata de personagens. Um deles é a sabedoria. Ele personifica a sabedoria, assim como no livro de Jó, em outros textos também. A sabedoria, em muitos lugares, é tratada como uma pessoa. Mas na verdade, ela revela o próprio conhecimento de Deus, ou o próprio Deus. Então ele fala, a sabedoria clama, a sabedoria grita. Então ele trata a sabedoria na terceira pessoa, como se fosse alguém, uma personificação que chama o sábio e o tolo, os outros personagens do livro de Provérbios. Então, tudo isso nos ajuda, gente, a entender a leitura. Quando você pega lá o texto de Provérbios e vai falar assim, eu vou ler, eu não sei o que eu vou meditar, eu vou. Se você tem esse pano de fundo, você começa a entender por que ele está dizendo aquilo em determinado lugar. Então, isso nos ajuda, então, a dar esse pano de fundo para a gente estudar o livro de Provérbios. Então, sabedoria, como uma pessoa, o sábio, ou em alguns lugares prudente, sensato e outras definições, e o tolo ou insensato e zombador. Então, abra lá em Provérbios, o nosso texto vai começar no verso 20. E nós vamos vendo paulatinamente. Pode passar, Ju. Primeira coisa que ele nos ensina é o seguinte, que a sabedoria, ela está acessível. Veja comigo lá os versos 20 e 21. Olha o que ele diz. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas, nas suas barulhentas, ela clama nas portas da cidade, ela faz o seu
discurso. Irmãos, nós vimos na semana passada que não há caminhos humanos. Lembra aquela bela narrativa de Jó capítulo 28, onde ele diz o seguinte: os rios, as montanhas, eu fui até lugar, o mar diz que ela não está aqui, o outro diz que não está lá, e a pergunta é: onde está a sabedoria? O livro de Provérbios, ele já apresenta um lado muito prático da sabedoria. Ela está acessível, ela está clamando em todos os cantos, em todos os lugares. Imagine-se no cruzamento da Ipiranga com a Avenida São João, lembrando aqui Caetano Veloso e os seus amigos. Pense então, por exemplo, na esquina da Avenida Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio, né? Aquele movimento, é como se Deus estivesse naquele momento, clamando para que as pessoas dessem ouvido à sua voz. Irmãos, Deus é soberano, e Ele está atuando no mundo, mesmo quando nós não vemos. Nós precisamos ter essa certeza, de que quando nós não atuamos, Ele encontra os seus caminhos, para chamar as pessoas ao arrependimento, para chamar as pessoas à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz, ela está acessível, clamando em todos os lugares, para gente de toda língua, de toda tribo, de todo povo, de toda nação. O Senhor, Ele quer nos abençoar com a sua sabedoria, mas a base da sabedoria, o alicerce, é o temor do Senhor. E a grande questão é o seguinte: não há temor. Nós falamos isso, é a terceira semana que nós vamos usar essa expressão. Irmãos, o Senhor está buscando pessoas que o temam, que o honrem, que o busquem de todo o seu coração. Porque no temor do Senhor encontra-se então a sabedoria, é o princípio da sabedoria. Tiago reforça essa ideia, dizendo o seguinte: alguns teólogos fazem uma linda comparação entre Provérbios e Tiago. É como se Tiago fosse uma literatura poética, como Provérbios é uma literatura sapiencial no Novo Testamento. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Irmãos, a sabedoria, ela está acessível. E ela não é simplesmente algo acessível, ela é algo necessário para nós enfrentarmos as lutas, as dificuldades e inclusive as alegrias da vida. Sem sabedoria, nós não enfrentamos nem as dificuldades e nem as vitórias. Porque nós não somos tolos apenas quando estamos na desgraça. Nós podemos ser insensatos, inclusive nas vitórias. E aí é justamente onde Deus clama para que nós tenhamos sabedoria. Mas algumas atitudes perigosas, lembre-se do alicerce, volta um pouquinho, Ju. Volta mais uma. Olha lá, qual que é o objetivo do livro? Dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens, e aumentar o conhecimento dos sábios. Pode passar. Algumas atitudes perigosas que nós podemos ter. Pode passar? É isso aí. Primeira coisa, contentar-se com a inexperiência, viver na irreverência e manter-se na tolice. Olha o que diz o verso 22 ali, de Provérbios. Está na sua Bíblia e está aqui exposto. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Veja que todas as coisas estão conectadas à ideia da tolice e da insensatez, como sendo um desprezo ao clamor da sabedoria. A sabedoria clama nas esquinas, mas a pergunta seguinte do verso 22 é: até quando vocês desprezarão o conhecimento? Irmãos, essas atitudes perigosas de pessoas que desprezam a sabedoria, são atitudes de pessoas, por exemplo, que contentam-se na sua ignorância. Só que a grande questão é que, quem se julga ignorante aqui? Talvez, não é uma pergunta para você responder, mas provavelmente nós tenhamos grande dificuldade em nos assumir como ignorantes. Sabe por quê? Porque a maior parte de nós temos respostas para todas as questões com as quais nós nos deparamos. Quer ver um exemplo? O que você acha da política atual? Eu não gosto de política. Mas por que você não gosta? Porque não tem solução. Irmãos, eu adoro debater política, mas eu já cheguei no ponto de cansar de debater política. Porque no fundo eu acho que também não tem solução. Mas uma coisa é você assumir isso conscientemente,
Mas no fundo, nós nos preocupamos apenas quando aquilo toca o nosso bolso, quando a nossa categoria é atingida, né? Então, às vezes, nós vivemos na ignorância e nos justificamos. Outro exemplo disso, talvez seja quando nós debatemos a respeito das coisas de Deus. Quando nós chegamos como líderes, pastores, professores, pais, mães, alguém que quer orientar a pessoa, olha, irmão, você está caminhando na direção errada. Não, mas isso é minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser. Então, ninguém admite que essa é uma atitude, muitas vezes, de tolice e insensatez. E todos nós, não eles, mas nós, podemos cair na mesma situação. Irmãos, eu me deparei com isso inúmeras vezes. Tanto eu sendo insensato, quanto me deparando com pessoas sendo insensatas nas suas escolhas e decisões. Agora, às vezes a gente se contenta. Ninguém, irmãos, nasce cheio de informação. Ninguém nasce capacitado emocional e intelectualmente. O que é necessário, então, para a gente atingir essa maturidade emocional e intelectual? Dedicar-se ao crescimento. Aprender com as dificuldades. Buscar pessoas que possam nos ensinar. Ouvir a orientação dos pais. Ouvir a orientação dos líderes. Ouvir a orientação do professor. É assim que funciona na vida. Só que quando o Senhor diz que a sabedoria clama em alta voz, e que tem muita gente que está contentando-se com a sua ignorância, significa que talvez muitos de nós aqui estejamos nos contentando com a nossa ignorância. E nós não podemos nos contentar. Não é somente possível, como necessário, que haja crescimento na nossa relação com Deus. Não é somente possível, mas é necessário que todos os dias, lembre-se que o terceiro ponto do propósito de Provérbios é dar mais conhecimento ao sábio. Até mesmo se você se julga uma pessoa sábia, o livro do Senhor, a palavra do Senhor, em especial o texto de Provérbios, quer te dar mais sabedoria. Porque a sabedoria é infinita, porque a sabedoria é o próprio Deus. Então não há limites para o crescimento, mas há muita probabilidade que quando nós estacionamos no meio da estrada, nós venhamos a nos estagnar de uma forma tal que nós começamos então a descer. É como se não houvesse estado de estagnação. Não há, eu estou contente com o que eu tenho de conhecimento. Em Provérbios não existe isso. Não existe limite. Então, eu sou uma pessoa que já tem experiência na vida. Ok, Provérbios quer te dar mais sabedoria. Quer te dar mais sabedoria. Sabe por quê? Porque Deus é infinito. Não somente isso, irmãos, mas a falta de crescimento abre espaço para zombaria. Eu não sei se você tem algum amigo assim ou se você já foi assim. Eu falo porque eu já fui, né? Eu já fui alguém que, aos 15 anos, dei um basta na minha vida com Deus, falei assim, eu não quero mais saber de nada, eu não preciso disso, eu não vou fazer isso, eu vou seguir o meu caminho. E com 15 anos eu era uma pessoa madura, aos meus olhos, né? Só que nesse período de afastamento da vida com Deus, dos 15 aos 18, foi um período em que eu deixei de temer a Deus. E eu tenho inúmeras experiências de pessoas que falavam o seguinte, Lucas, se arrependa, volta para os caminhos do Senhor. E eu, irmãos, literalmente zombava, tirava sarro. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Eu tenho certeza que na falta do temor do Senhor, na necessidade da busca por crescimento, nós caímos rapidamente na zombaria. Nós caímos no desprezo. Pense agora, por exemplo, numa pessoa, e eu falo por mim, inúmeras pessoas que naquela nossa lista, sabe aquela nossa lista de assembleia, pessoas que não têm frequentado a igreja? Ali, eu vejo pessoas zombando de Deus. Eu vejo pessoas zombando de Deus, porque não estão atentas ao que Ele tem feito nas vidas de todos nós. Obrigado, Marco, está bem quente aqui, viu? Irmãos, quantos de nós estamos sendo exortados todos os dias a respeito da nossa vida de intimidade com Ele? E quantos nós temos visto desprezar este conhecimento de Deus? Isso é zombaria. Zombaria é, eu sei, eu conheço, mas eu desprezo. Eu tenho certeza que se nós pegássemos uma lista de amigos cristãos, entre aspas,
nós veríamos pessoas hoje que estão desprezando o conhecimento de Deus. Mais do que, irmãos, contentar-se em ser inexperiente, que é um dos propósitos do livro, irmãos, nós precisamos entender que a atitude de negação é a atitude de insensatez. Então, veja só, mais do que contentar-se em ser inexperiente, tipo assim, eu gosto da vida do jeito que eu sou, sabe por quê? Porque tem uma palavra em inglês, que já foi traduzida para o português, uma expressão que diz, a ignorância é uma bênção, né? Porque quanto menos a gente conhece, menos a gente sofre. Quanto menos a gente pensa, mais segue a vida com perdão, sem ofensa, como animais irracionais, menos a gente sofre. A gente não pensa, a gente não tem um padrão, um conjunto de valores, a gente não tem consciência do dia de amanhã. É mais ou menos assim, né? Alguns dizem que Nietzsche, por exemplo, aí estou entrando no campo do pastor Marcelo, mas a rejeição dele de que Deus existisse fez com que ele se sentisse livre. A ideia era o seguinte: bom, Deus não existe, então eu estou livre, eu não presto contas para ninguém. Então, às vezes as pessoas caem na ideia de que contentar-se com a inexperiência é algo bom. Aos olhos de Deus, a escolha pela inexperiência é automaticamente a escolha pela insensatez e pela tolice. Não há resposta diferente do que essa. A ideia, irmãos, é que quando rejeitamos o crescimento, não só rejeitamos o crescimento, automaticamente escolhemos a ignorância, escolhemos a tolice e, consequentemente, os frutos da insensatez, atitudes perigosas em Provérbios. Terceira coisa, a sabedoria transforma, protege e abençoa. Vamos ler aqui o Provérbios, o verso 23, ele diz assim: se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria, e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a mão. Ele disse, ninguém, visto que desprezaram totalmente o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão. Irmãos, a sabedoria, ela entra no coração, e quando o Senhor entra no nosso coração, nós somos levados à humildade, e por isso nós encontramos bênçãos magníficas. Conversando com uma irmã ontem, a gente estava chegando a uma conclusão de que, quando Deus tira de nós a segurança, assim, aquela ideia de que eu não sei o que eu faço da vida, é nesse momento, muitas vezes, que nós encontramos o melhor de Deus. Quando nós sentimos muita segurança, muita confiança no nosso braço, é como se Deus não tivesse espaço para entrar no carro da nossa vida e tomar a direção. Mas quando nós então estamos fracos, é que Ele nos faz fortes com a força dEle. Então a sabedoria, ela vem para transformar, ela vem para proteger e para abençoar. Devemos fugir, irmãos, daquela falsa sensação de que somos pessoas cheias de virtude. Segundo Luiz Felipe Pondé, a virtude, ela é silenciosa, envergonhada e desconfiada de si mesma. A gente precisa entender isso como uma realidade. Cristão não exalta as suas virtudes, nem na mente. Quando nós conhecemos a Deus, nós percebemos que nós não somos fonte de nada. Não há virtude que possa ser exaltada, não há virtude que possa ser destacada, mas há sim uma atitude de submissão à vontade de Deus. O que mais vemos hoje em dia, e não adianta fugirmos dessa verdade, é pessoas com muitas certezas das suas virtudes. Sabe por quê? Porque se comparam sempre com pessoas piores. A nossa única medida de comparação é Cristo. Logo, não há comparação. E se não há comparação, estamos separados de Deus pelos nossos pecados. Nós falamos disso na semana passada. Mostramos que Jó achava que deveria ter mais do que tinha e receber coisas melhores do que Deus havia dado para ele, porque ele estava sendo fiel e íntegro. Veja só o que diz em Provérbios 3, 17 e 18. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz.
A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Irmãos, há fonte de bênçãos na sabedoria. Quando nós nos deparamos com Deus, ouvimos a sua voz, então nós encontramos um caminho de bênçãos. Vou pedir que você abra na sua Bíblia, Provérbios capítulo 2. Só dá uma viradinha para capítulo 2, e nós vamos ler os versos 6 a 11, só para a gente ver o que o Senhor fala sobre sabedoria. Veja: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Veja que ele desdobra a sabedoria em conteúdo e aplicação do conteúdo, conhecimento e discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A ideia aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, quando é liberto de um sofrimento, a gente usa a expressão, Deus é bom. Mas quando a gente está no meio do sofrimento, Deus não é bom? Deus continua sendo bom, tanto na dor quanto na vitória. A grande diferença é que aqueles que esperam no Senhor têm uma ligação com a bênção muito maior do que aquilo que está visível, porque nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, porque a maior bênção que nós poderíamos receber é a nossa salvação, é a graça que Ele nos concede, é a capacidade de nós termos de nos relacionarmos com Ele, e aí essa bênção suplanta qualquer tipo de situação humana. Então mesmo na derrota física, lembra aquele texto que a gente prega em velório, diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova, dia após dia, porque se a nossa habitação terrestre se desfazer, temos da parte de Deus uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna, reservada para nós no céu. Então veja que aquele que encontra sabedoria, encontra esperança, e não esperança baseada naquilo que se vê, mas anda por aquilo que não se vê, porque o que se vê pode ser destruído, mas aquilo que não se vê é eterno. Então é aí que entra o princípio da esperança. Eu vou falar uma coisa aqui que é pura linguagem poética, pouca teologia no que eu vou dizer para vocês, mas é muito duro para nós líderes olharmos nos olhos de vocês e não enxergarmos essa esperança. É muito triste nós olharmos as pessoas que estão pautadas, estão entristecidas com seus problemas pessoais, entristecidas com as circunstâncias da sua vida, entristecidas com a rotina, parece que estão em Eclesiastes a vida inteira, a vida é um ciclo sem fim, né? Aquela coisa, parece que estão entristecidas e não entenderam. Irmãos, é muito bom quando a gente olha nos olhos das pessoas, e apesar do sofrimento, dos olhos tristes que nós enxergamos que no fundo existe esperança. Nós precisamos enxergar essa esperança individualmente, para que a gente propague essa esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. Não dá para a gente ficar murmurando. Nós estamos falando de uma sabedoria que nos leva à bênção, à proteção, à esperança. É isso que nós precisamos encontrar em Deus, porque quando encontramos isso em Deus, então o nosso interior se renova, e nós não nos apegamos àquilo que é material e passageiro. Pode passar, Jô. Consequências da tolice, da insensatez. Irmãos, a falta de sabedoria, em algum momento da vida, revela-se extremamente problemática. De tanto a sabedoria gritar nos nossos ouvidos, chega uma hora que nós precisamos experimentar as consequências de nossa tolice. Provérbios 23:9 diz: não vale a pena conversar com o tolo,
pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Quantos de nós já não desprezamos o conhecimento semanalmente? Ou quando nós lemos as Escrituras, ou quando ouvimos um professor, um pastor, pregador e tudo mais? Quantos de nós rejeitamos aquilo que está sendo dito? Confia no Senhor de todo o coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, não apoie o seu pé naquilo que é o seu entendimento, confia no Senhor. Mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, eu reclamo e reclamo. Irmãos, quantos de nós revelamos essa insensatez nos nossos dias, no nosso cotidiano? Eu vou citar algumas coisas que Provérbios fala sobre as consequências da insensatez. Primeira delas, mau uso do dinheiro. Olha o que Provérbios diz lá em 17:16. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Irmãos, não significa perder dinheiro, o mau uso do dinheiro, mas usá-lo de maneira errada. Quando o Senhor nos abençoa com posses, Ele nos abençoa para nós sabermos usar essas posses, essas bênçãos com sabedoria, priorizando as coisas, abençoando a nossa família, as pessoas que sofrem, abençoando, usando os nossos recursos com sabedoria. Mas o insensato usa os seus recursos de maneira impensada. O dinheiro é meu, eu ganhei. Não, o dinheiro é bênção que Deus deu para você tomar conta. Então, de que adianta dinheiro na mão do tolo? Ele vai gastar ele vai fazer um patrimônio maravilhoso. Se não usar de acordo com a sabedoria do alto, é lixo, é obra morta. Nós precisamos entender que Provérbios nos exorta sobre o mau uso do dinheiro. Outra coisa, pode passar, descontrole emocional. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Irmãos, nós estamos vivendo isso na sociedade como um todo. Eu vejo por mim. Quando nós pensamos que somos sábios, nós precisamos ficar atentos às nossas reações diárias. Uma delas é o descontrole emocional, a incapacidade de solucionarmos questões com sabedoria. E eu não falo algo que ocorre esporadicamente. Às vezes você perde a paciência, às vezes você estoura, mas pessoas iracundas, pessoas que vivem a irar-se, pessoas que vivem a usar o seu tempo com rancor, com amargura, com ódio, com desprezo. Esse descontrole emocional é falta de Deus. Excluindo aquelas pessoas que têm problemas, e todos nós podemos passar por isso, que estão com descompensação física, e eu não sou daqueles que acreditam que crente não tem descompensação, tem. Como uma doença física, existem doenças emocionais, mas tirando esse lado, a falta de domínio próprio é falta de Deus, é falta de fruto do Espírito, é falta de sabedoria, sim. Sabe aquela ideia que a gente fala assim, mas fulano de tal, irmão, ele é assim mesmo, a gente tem que aceitar do jeito que é. Sim, a gente tem que aceitar do jeito que ele é, mas ele não pode se aceitar do jeito que ele é. A gente tem que entender que as pessoas têm dificuldades, a gente não tem que julgar as pessoas por isso, mas a gente tem que se dominar. Não com as nossas forças, mas com a sabedoria vinda do alto. Irmãos, o descontrole emocional leva à vingança, leva ao ódio. Isso não pode preencher o nosso coração. Salomão está dizendo isso. Não adianta a gente viver pautado nas nossas emoções. Esse descontrole é falta de sabedoria, é falta de Deus. Outra coisa, falar inconveniente. Sabe aquelas pessoas donas da verdade, que têm opinião sobre tudo, que têm julgamento sobre tudo? Irmãos, pessoas que só observam a superfície das coisas e se contentam com isso. Eu diria para vocês que tanto Provérbios, ele fala no Novo Testamento em Tiago, que esse tema se reflete na história da língua, lá em Tiago. Irmãos, a história da língua ela é complicada, porque nós estamos sempre prontos a falar, e prontos a falar bobagem. O falar inconveniente é fruto do conhecimento superficial das coisas. Eu vivo isso o tempo todo. As pessoas elas querem justiça. As pessoas querem justiça. Mas Deus enxerga longe. E a gente só vai enxergar longe se a gente tiver sabedoria do alto. E com sabedoria do alto a gente enxerga longe. Nós começamos a entender as pessoas, a entender as suas motivações, estendemos a mão para ajudar. O nosso julgamento acaba ficando distorcido sem sabedoria.
Olha o que diz lá Provérbios 18: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Engraçado, né? A gente tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Parafraseando outro cantor popular brasileiro. A gente tem aquela velha opinião formada sobre tudo, mas a gente não tem profundidade em quase nada. Só encontramos sabedoria em Deus, no temor, para que a gente possa ter conhecimento da verdade e não vivermos com falar inconveniente. Outra coisa, erros repetidos. Provérbios 26, onde diz: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Sabe aquela coisa de que a gente planta a mesma semente no mesmo lugar, rega do mesmo jeito e a gente quer que nasça um fruto diferente? A gente muitas vezes não percebe que isso é tolice, insensatez, e a gente só consegue repetir os mesmos erros porque não buscamos a Deus. Mas se nós buscarmos a Deus e a sua sabedoria, nós então largamos essa síndrome de Gabriela, de ficarmos o tempo todo achando que tem que ser assim, porque vai ser assim, porque vai dar certo, e não vai. A gente pode fazer diferente. Deus, Ele é especialista em transformar gente. Uma pessoa me perguntou, certa vez, se eu acreditava, e foi uma resposta humana. Se eu acreditava que fulano de tal iria mudar. Eu falei assim: eu não acredito que essa pessoa irá mudar. E de fato, não tenho visto frutos disso. Agora, aos olhos de Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Paulo é o maior exemplo de uma pessoa rancorosa, vingativa, religiosa e que foi transformada pelo poder do Espírito Santo. A sabedoria que adentrou o coração de Paulo mudou a realidade das coisas. Agora, nós não podemos plantar as mesmas sementes no mesmo campo, regar com a mesma água e achar que as coisas vão ser diferentes. Nós precisamos aprender a plantar coisas diferentes. Não adianta a gente repetir a insensatez, mas isso é falta de sabedoria. Atitude de vingança, ou atitude vingativa, né? A vingança nunca foi uma opção viável, mas nos momentos de ódio, nós acabamos, irmãos, nos alimentando daquilo que está em nosso coração. Então, se no momento que nós somos agredidos, nós confiarmos que nós vamos saber lidar com aquela situação, sem conexão com a sabedoria do alto, muito provavelmente até as pessoas mais mansas, até mesmo as pessoas mais mansas, como Moisés, são capazes de ferir a rocha. Quando Deus diz fala, Ele fere, como símbolo daquilo que Cristo sofreu na cruz por nós. A rocha eterna foi ferida pelos nossos pecados. Não adianta confiarmos na nossa mansidão, não adianta confiarmos no nosso braço, nós precisamos de sabedoria vinda do alto. Provérbios diz: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Irmãos, a vingança iguala agressores e agredidos, e ambos se tornam indesculpáveis. É preciso sabedoria para vencer atitudes de vingança. Último ponto dessas lições: consequências da tolice. Autoconfiança ao invés de confiança do alto. Uma das formas de tolice e insensatez mais comuns, travestidas de virtude, é o excesso de autoconfiança. Uma pessoa tola confia no seu braço, na sua capacidade, mas o sábio confia no Senhor, fazendo a sua parte, lutando com o seu braço, mas sabendo que tudo aquilo que ele pode fazer vem do alto. Provérbios 28, 26 diz: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Irmãos, Provérbios está recheado de outras lições. Nós vimos algumas delas. Vimos alguns exemplos de atitudes que nós podemos ter, e são atitudes de insensatez. A grande questão é que a gente tem que encarar, o
meu sobrinho Guilherme estava falando sobre, como chama? Infecção urinária, né? Já viu isso? Uma criança de 5 anos falando sobre infecção urinária. Aí o Mateus foi tirar sarro com ele, não sei o quê. Ele falou, papai, não fala isso que é coisa séria, não brinca com isso. Eu achei interessante isso, né? Sabe por quê? Porque às vezes a gente trata as nossas atitudes de tolice e insensatez como uma coisinha sem importância. Só que as pequenas atitudes de insensatez amanhã se tornam um hábito. Hábitos terríveis que nos levam para longe de Deus, longe da sabedoria, que espantam as pessoas de Deus. Sabe por quê? Porque a gente se contenta com aquilo que a gente é. A gente se conforma em vivermos na tolice, na ignorância. E qual é o objetivo de Provérbios? Dar sabedoria aos jovens, aos inexperientes, e mais sabedoria àqueles que são sábios ou que pensam serem sábios. Para a gente finalizar, usei essa expressão na semana passada e vou usar de novo. Algumas pepitas de ouro para a gente encerrar então esse período. Nós podemos falar de inúmeras consequências da insensatez, mas essas aí nos bastam por hoje. O que nós precisamos aprender com os textos poéticos e sapienciais da literatura do Antigo Testamento é que o Senhor, nós precisamos do Senhor mais do que nós podemos imaginar. Nós precisamos da sabedoria. Quanto mais próximos estamos do Senhor, mais percebemos o quanto precisamos dele. Sabe aquela coisa, o seguinte, como que eu pude viver sem isso? Ah, se eu tivesse o Senhor quando eu tinha 15 anos. Ah, se eu tivesse o Senhor quando eu tentei quebrar a banca, destruir o meu casamento, mudar de emprego. Ah, se eu tivesse sabedoria, eu não teria perdido a amizade com aquela pessoa. Ah, se eu tivesse sabedoria. Quanto mais próximos, mais sedentos, mais famintos nós nos sentimos, porque nós percebemos que não somos nada sem Ele. Nós precisamos da sua força e então Ele nos fortalece. Nós percebemos que temos fome e Ele nos dá o seu pão. Quanto mais distantes, mais cheios de nós ficamos. Essa lógica precisa estar na nossa mente. Se nós estamos próximos de Deus, mais dependentes, mais humildes, mais sedentos, mais famintos dEle. Quanto mais distantes, mais seguros de nós, mais confiantes nos nossos braços. Nós precisamos da sabedoria vinda do alto. O tempo passa e nós percebemos que com o tempo, o vigor, os amigos e a vida se esvão por entre os dedos. Nós percebemos que as nossas conquistas são deixadas para trás gradativamente. Mas quando nós estamos em Cristo, somos inundados pela certeza de que vale a pena sermos fracos, para que a força dele nos revista, porque ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, de capacitação. Vale a pena ter fome e sede de Deus, pois seremos saciados pelas águas vivas do Senhor e pelo pão do céu. Pode passar, Ju. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal, nem mesmo a morte. Aqueles que têm sabedoria, não temem nem mesmo a morte. Passa mais uma, Ju. Irmãos, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E eu queria só finalizar com essa ideia do princípio da sabedoria. Princípio como início de tudo, né? Tudo começa quando tememos a Deus, então inicia-se um processo de crescimento contínuo, e princípio como alicerce, a base para toda a sabedoria. Então pensa nisso, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele é a base, mas precisa existir um processo contínuo de crescimento, porque até mesmo os sábios podem atingir mais sabedoria. O temor é inegociável, pois por meio dele nós alcançamos a sabedoria. E o último texto, pode passar. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará.
Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Veja isso. Não adianta eu ficar aqui falando para vocês e alguém falar para mim, se no meu coração eu desprezar o entendimento. Mas aqueles que buscam a sabedoria do alto, aceitam a repreensão e escolhem os melhores caminhos. É isso que Provérbios nos ensina. É hora de hoje nós decidirmos se continuaremos inexperientes, insensatos, zombadores, ou se buscaremos a sabedoria para resolver todas as situações. E quando eu digo resolver, é enfrentar. Nem sempre a sabedoria vai nos levar à solução do jeito que nós queremos, mas do jeito que Deus quer para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos, ó Pai, que a verdadeira sabedoria vem do Senhor. Sabemos, ó Pai, que essa sabedoria clama em alta voz, pelos cantos, pelas praças, pelas esquinas barulhentas, dentro das nossas casas. Ensina-nos a darmos ouvido ao Senhor, à sua sabedoria. Ensina-nos a temermos o teu santo nome, a reverenciarmos a tua presença nas nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a amarmos ao Senhor como se não houvesse amanhã, como se a cada instante nós tivéssemos uma oportunidade de experimentar a tua presença e o teu direcionamento para as nossas vidas. Ensina-nos a amar a sabedoria, a amar o conhecimento, a buscá-lo acima de todas as coisas. Não permita que nós vivamos na nossa inexperiência, na nossa ignorância, na nossa insensatez, mas torna-nos homens e mulheres sábios, para que a tua obra seja feita em nós, através de nós, para o teu santo e bendito nome ser glorificado através das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fica em pé, o grupo vem à frente, nós vamos cantar.